Porque é outra coisa que religião católica, evangélica, protestante não acreditam, né? Morreu, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Mentira. Meu Deus, a eternidade não é mensurável por espaço-tempo. Exatamente. É de modo que no ato, no átimo do que a gente chama de cessação da vida, é onde começam todas as revelações, sem bloqueios parentais, sem traumas da vida, sem os impedimentos cognitivos, sem todas as deformidades ou atrofias neurológicas, sem tudo aquilo que hoje é Nos prende. bloqueio, é blindagem. De repente, quem não via, vê e escolhe. E aí é por isso que eu tenho absoluta certeza que o que nos aguarda é infinitamente maior do que qualquer pressuposição de grandeza, de glória, de assambarcamento, de abraço divino, de tudo. Está para além de tudo que pedimos, pensamos, imaginamos, aquilo que os olhos nunca viram, aquilo que os ouvidos nunca ouviram, A aquilo... expansão, né? É. Porque se expande, né? Expande. Quem ama se expande. Deus é amor. A expansão. Quem o tempo ama todo. não perde esse endereço. É natural. Tá ligado. É um yame. Você tá- É um enlace. Não tem um enlace quântico? Tem. Tem um enlace da gente com o Criador. O tempo todo. O tempo todo. Eu conversei com um psiquiatra que estuda muito a questão da ciência e espiritualidade. Uhum. Ele coloca a espiritualidade como uma condição humana, Uhum. né? Como a gente tem o físico, como a gente tem a mente, a gente tem a espiritualidade. Uhum. Uns sabem ou não sabem, todos têm, uns exercem perante religiões, Uhum. outros exercem por si próprios, Uhum. né? E uma das coisas, e depois até vou te mandar um livro dele, é o Alexander Moreira Almeida. Gostaria. Ele tem ele é da Universidade Federal de Juiz de Fora, Uhum. e ele tem uma formação lá no NUP, que é Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade e Saúde. Que É legal. muito, mas são artigos científicos, mas muito. Então ele vê todas as manifestações de espiritualidade. E ele fala muito de Chico Xavier, fala de as experiências quase morte, de revelações de pessoas que têm essa capacidade de falar coisas que, como se ela pudesse andar na linha do tempo, É. né? Isso está muito... Eu acho que está vindo um momento que a ciência está tendo que se deparar com isso. E é uma coisa com a qual, pela bondade de Deus na minha vida, eu tenho tido muita experiência com isso desde sempre. Porque o meu pai me introduziu a isso o tempo todo. E no ato da morte dele, por exemplo, eu e ele, que tínhamos um lhame muito profundo, tivemos experiências absolutamente chocantes disso tudo. E eu tive também um privilégio, quando você falou há uns 15 minutos atrás, porque eu não acredito que a vida está contida aqui. Eu tenho absoluta convicção, até porque eu vi 2 vezes, e todas 2 bem acompanhado. Meu pai e meu time de futebol, quando eu tinha 14 anos de idade, indo aqui de Niterói para Bom Jesus de Itabapuana, Itaperuna, no meio daquele retão que leva para lá antes da região dos lagos, num dia azul. Meu pai foi parando o carro, olhou para cima, falou, desçam. Ele era muito calmo. Aí nós descemos, ele falou, olhem só. Aí estava ali, aquela esfera que não brilhava, era um negócio extraordinário. De repente, em menos do que um átimo, aquilo que estava longe apareceu assim na nossa cara. E, Ana, foi uma sensação esquisitíssima, a sensação de estar sendo visto. Não era um negócio que parecia que tinha parafuso, solda, nem nada. Parecia um ente orgânico, embora a aparência fosse quase metálica, embora não o fosse, na minha percepção. Entendi. Era algo vivo que não tinha um formato que não tinha humano, como a gente está acostumado. Biológico, acostumado a ver. E aí eu olhei e falei, esse negócio enxerga. E aquilo ficou olhando, e eu fiquei me vendo visto por ele. Eu falei, nós estamos trocando aqui nós 2. De repente aquilo fez zic, foi embora, e todo mundo perplexo. Eu perguntei, pai, o que é isso? Ele falou, não é da nossa ordem de coisas. Da nossa ordem de coisas. Que coisa perfeita. Que fala, não é da nossa ordem de coisas. Está para além da nossa capacidade de entender, mas existe. Aí, em outubro de 74, eu estava numa aula de física com meu professor de física em Manaus. Eu já era pregador do Evangelho desde 73, já estava na televisão, ia casar. Quando eu ouvi aquele alarido do lado de fora,
Aí corremos para a janela, eu e o professor de física e a classe inteira, mas eu fiquei ao lado dele. Ana, quando a gente olhou para o céu, você imagina um negócio assim, maior do que o pão de açúcar? Não eram essas luzezinhas, orbezinhos, não sei o que. Tudo que eu vejo por aí parece brincadeira perto das coisas que eu já vi. Aquela coisa enorme, vazada por algumas pequenas luzes, sem ser escotilhinha. Eu não levo muito a sério essas aparições de escotilha, disco voador, não sei o quê. Isso tudo parece coisa de criança comparado... Tudo que a gente já viu não vale. Não, tem que ser algo que a gente não que imaginou. Eu nunca imaginei aquilo ali. Inimaginável. Eu fiquei olhando para aquilo, o professor calado, olhando para cima. Aí eu virei para ele e falei, e aí, professor Bessa? Aquela coisa enorme em cima de Manaus, do Rio Negro, na nossa frente. Tem 8 quilômetros de largura. Parecia que cobria o Rio Negro inteiro. A luz, a luminosidade. A presença. A presença mesmo, como fosse uma sombra. Enorme. O meu sogro era capitão dos portos do Amazonas. Ele reuniu a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, porque durou 1 hora parado ali. Num tempo que não tinha fotografia, não tinha nada. Foi Ninguém estava com o celular na mão. Nem os jornais conseguiram fotografar. Nem tinham condição de fotografar naquela escuridão. Era para os olhos, no máximo, verem. Conclusão. Até que aquilo saiu lentamente, sem nenhum ruído, parado, primeiro em cima, depois saiu, ficou 1 hora na nossa presença, indo até que desapareceu na escuridão do Alto Rio Negro. E eu falei, e aí, professor? Ele falou, Caio, do nosso mundo é que não é. Não é da nossa natureza. Não. É só isso. Do nosso mundo é que não é. E não é mesmo. Né? E a Bíblia é um livro que sem alienígenas é um livro que praticamente não existe. Se você abre em Gênesis 2, tem uma alienígena lá, uma serpente que fala. Quando na arquetipia de Gênesis os seres humanos comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus colocou um querubim, que é um ser alienígena, para cuidar do caminho da árvore da vida. Aí você chega em Gênesis 6, tem uma categoria de seres alienígenas apelidados de os vigilantes, ou os Benai Elohim, que significam os filhos de Deus. Como todas as culturas da Terra dizem que são filhos das estrelas, filhos de Deus. Todo mundo diz a mesma coisa. Na Terra inteira. Aí os Benai Elohim, lá em Gênesis 6, que vieram e se hibridizaram com as filhas dos homens e criaram o que a cultura grega define como os deuses dos povos. Os mesopotâmios chamam de Anunnakis, todos os Hopis chamam de os filhos das estrelas, todas as grandes culturas. Não é possível que quase 2.000 mitos de 7.000 anos de idade, dizendo a mesma coisa, às vezes dentro dos mesmos parâmetros até terráqueos, dizendo a mesma coisa, estivessem todos inventando isso. Eu acho que os textos foram de vários locais. Vários locais. Não foi feito por uma pessoa que sentou. Aquilo aconteceu em vários locais. Não foi Maomé escrevendo o Alcorão, nem foram os sábios de Israel no exílio em Babilônia montando a Bíblia. Não, é na terra inteira dizendo a mesma coisa. Tudo coerente. O que a gente costumou chamar de os mitos dos povos, cada vez mais a história tem que ser reescrita como a história dos povos. A história dos povos. A história dos povos, com muito respeito e com muita reverência por essas histórias. Porque nós temos sido visitados por entes multidimensionais a vida toda e continuamos sendo e seremos ainda. Mas a limitação mental é um negócio extraordinariamente chocante. Talvez seja o medo, Caio. As pessoas têm medo do que elas não definem, têm medo, por isso elas acreditam em coisas absurdas, mas para ter alguma certeza. Desde que seja um fetiche palpável que fica na mão delas. Exatamente. Né? Então eu acho que as pessoas têm necessidade de ter certezas para, entre aspas, ter segurança. Só que tem que isso não dá segurança. Não dá nenhuma. Nenhuma segurança. Pelo contrário, isso só faz... Só te reduz. Exatamente. Diz, olha, você tem a bênção de ter uma consciência capaz de estudar o universo, mas você é menos do que nada. Agora, no universo, o que importa não são os tamanhos nem as quantificações, são as qualificações lúcidas, conscientes, e esse loop que se volta sobre si mesmo e diz eu. Isso é que é mais importante do que o Sol, do que Andrômeda, do que qualquer coisa, é esse papo aqui.